É muito bom estar aqui celebrando ao Senhor pelos 50 anos dessa igreja. É uma alegria participar desse momento. Agradecer ao pastor Denilson pela honra de ocupar o púlpito. A gente sabe como pastor, como é uma preocupação para o pastor entender a quem ceder o púlpito nos dias de hoje, né? Nem tudo. Alguns aqui lembram de um produto antigo chamado Denorex. Quem lembra? Né? Denorex, né? Aquilo que parece, mas não é, não é? Então, tinha uma propaganda assim, e às vezes alguém parece, mas não é bem aquilo, né? Mas é bom poder estar aqui com os irmãos nessa data muito especial. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, fica ali em Belfor Roxo, há quase 20 anos. Deus me dá o privilégio de pastorear aquele rebanho dele ali. Por 1 ano e 3 meses eu fui pastor também da Igreja Batista do Rio da Prata, aqui em Bangu, a igreja onde eu nasci para Jesus, e depois, 32 anos depois, eu retorno para ser o pastor interino daquela igreja, né, por um tempo, e ter o privilégio de, no mesmo batistério em que eu fui batizado pelo pastor José Nite Pinheiro, voltar depois como pastor para celebrar batismos, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa, né? Mudar a nossa vida. Então, eu pastoreio ali a PIB em Heliópolis, e nesse tempo, interinamente, eu sou o diretor da Convenção Batista Carioca, né? Esperando aí Deus levantar o obreiro que vai dar continuidade a esse trabalho, e é um privilégio para nós estarmos aqui. Estou aqui com meu filho caçula, Felipe, o 6º filho, né? O caçula dos 6, ele é gêmeo com o João, então por 2 minutos ele é o caçula, e ele o seminarista. O João hoje está tocando no louvor da igreja, lá em Belfor Roxo, e o Felipe está aqui comigo. Eu trago também um abraço para o pastor José Maria, que é o presidente da nossa Convenção Batista Carioca e de toda a diretoria da nossa convenção. Nós preparamos uma placa alusiva aos 50 anos, eu compartilhava com o pastor Denilson, mas durante o culto da manhã na nossa igreja, nós recebemos a notícia que o marido da nossa pastora de educação sofreu uma embolia pulmonar, foi internado, está no CTI, e eu tive que correr então para o hospital para dar aquele apoio à família ali naquele momento, e com isso a placa ficou. Mas a placa chegará aos irmãos aqui como um memorial por esses 50 anos, né? Privilégio de Deus celebrar 50 anos. Por isso eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia, saudando também aqueles que estão conosco pela internet, no texto que é a divisa dessa celebração dos 50 anos. A primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, e então ali no capítulo 2, a divisa está no versículo 5, mas nós leremos os versículos 4 e 5 dessa carta de Pedro. E o apóstolo Pedro, o sanguíneo Pedro, aquele que passou por uma grande transformação em Jesus, de um homem impulsivo em um apóstolo, aquele que foi usado por Deus para o avanço do evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5 dizem assim: à medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, te louvar pelos jovens dessa igreja, pela juventude batista brasileira. Queremos te louvar, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nessa noite, te louvar pela tua palavra revelada a nós. Senhor, obrigado pela Bíblia, a tua palavra infalível e inerrante, totalmente suficiente para edificar as nossas almas. Senhor, fala conosco, Pai, ajuda-nos a entender como sermos pedras vivas em tuas mãos, para a glória do teu nome, para a transformação desse lugar, pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas hoje é dia de agradecer por 50 anos. 50 anos não são 50 dias. 50 anos, essa igreja existe aqui há 50 anos porque um povo fiel ao Senhor, há 50 anos atrás, chegou aqui a esse lugar. Eu fico imaginando como era esse lugar há 50 anos atrás. Mas naquele tempo, então, o povo de Deus entendeu esse lugar como uma frente missionária. Irmãos vieram para cá, e ao longo desses 50 anos,
Os irmãos estão aqui perseverando para a glória de Deus. Estão aqui vivendo momentos desafiadores, como nós temos vivido nesses dias de hoje, para o evangelho da graça de Deus, mas momentos também de colheita para a glória do Senhor. Quando a gente sai, como o projeto aqui, eu vi aqui a irmã estimulando a igreja a não fazer isso uma vez só por mês, mas intensificar, junto com a juventude, essa evangelização ali com aquelas pessoas em situação de rua, porque nós temos milhões de pessoas hoje nessa situação. E pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. E elas só serão alcançadas pela graça de Deus através das nossas vidas. Vidas comprometidas com o Senhor. Vidas dependentes do Senhor em todo o tempo. Não são 50 anos apenas de existência de uma instituição. Não são 50 anos de um CNPJ, que naquela época era CGC, não é no tempo antigo de CGC. Não são 50 anos de um estatuto. São 50 anos de um povo fiel a Deus que se reúne para servir a Ele, para glorificar o seu santo nome e assim, então, expandir o reino de Deus através do testemunho, através do serviço, através de uma fidelidade ao Senhor com alegria em tudo que nós fazemos. Nossa região aqui de Bangu é um grande desafio. A cidade do Rio de Janeiro é um grande desafio nos dias de hoje. Todos os dias que eu chego à casa de volta ao final da noite, o Felipe chega do seminário, o João chega da faculdade, a gente agradece a Deus porque chegou em casa vivo. Porque, assim como a Bíblia nos ensina em Tiago, a nossa vida é como um vapor, que se dissipa muito rapidamente. Nós não sabemos o que vai acontecer no segundo seguinte da nossa vida, só o Senhor. Por isso Ele é Deus onisciente, Ele conhece tudo. Nós servimos a um Deus onisciente, Ele conhece o futuro, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece a nossa história, Ele conhece as nossas lutas e as nossas vitórias. Deus conhece tudo. A Bíblia diz que as palavras que nós pensamos e não falamos, Deus conhece. Ele sonda o nosso coração em todo o tempo, Ele nos conhece profundamente. E esse Deus que nos conhece profundamente, com toda a nossa limitação, Ele nos ama. E Ele nos usa para a sua glória. Então, 50 anos é uma história de um povo amado por Deus, um povo chamado por Deus, um povo protegido por Deus, consolado por Deus, fortalecido por Deus, direcionado por Deus. Então, é um momento muito especial de celebrar com muita gratidão a Deus pelos 50 anos desta igreja nesse lugar. E assim, quando nós celebramos, nós podemos aprender muito com o que o Senhor tem para nos mostrar. Olhar para a história da igreja, pelos desafios enfrentados, pelas vitórias enfrentadas e agradecer ao Senhor. E quando a gente tem gratidão no coração, quando a gente tem gratidão a Deus no coração, nada nos para, nada nos impede de avançar para levar o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas com quem nós encontrarmos. Nada. Nada pode nos parar quando a motivação do que fazemos não é para que alguém veja, mas para que Deus seja exaltado e glorificado, como o apóstolo Paulo diz: galera, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos dessa forma, o Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado em cada momento da nossa vida. Pedro, nesse texto, ele apresenta o Senhor Jesus como essa pedra viva, essa pedra que é a pedra angular, que é o ponto de partida, que é a minha referência e a sua referência. Jesus é a nossa referência. Tudo que nós fazemos tem que estar alinhado com o que Jesus é para nós. Tudo que nós fazemos tem que estar com um propósito de glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser para demonstrar esse amor de Deus que transformou a nossa vida. Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve aos nossos irmãos da igreja primitiva. Eram irmãos que haviam, por conta da perseguição do Império Romano, se espalhado por várias regiões. Era um tempo difícil para o povo de Deus. Quando alguém se autoproclamava seguidor de Jesus, chamava para si uma perseguição cruel. Eram perseguidos, eram humilhados, perdiam os bens que tinham ali, perdiam muitas vezes suas famílias quando professavam publicamente a sua fé em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, ele é condenado à crucificação e ele faz um único pedido, que ele não fosse crucificado de cabeça para cima, como o seu Senhor o fora, mas que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o Salvador.
Era sim uma perseguição cruel que acontecia no primeiro século da era cristã. O imperador Nero, o mais cruel perseguidor, ele tinha prazer de queimar os nossos irmãos vivos. E dizem os historiadores que os jardins do Palácio Imperial eram iluminados todas as noites com cristãos que eram queimados vivos. Esse era o prazer de Nero. Era perseguir os servos do Senhor Jesus. Era torturá-los até a morte e fazer com que eles, então, negassem a sua fé. É para uma igreja assim que Pedro escreve. É para uma igreja que vivia esse momento. Era uma igreja que não tinha templos luxuosos, porque não existiam templos luxuosos nesse tempo. A galera se reunia de casa em casa, embaixo das árvores, onde se encontravam ali. Era a igreja primitiva do Senhor, unida em amor, sem grande status. A gente vê um monte de gente hoje que se coloca na rede social que é evangélico, só para chamar a atenção de um mercado. E é isso mesmo, de um mercado de música, de arte, de negócios, de roupas, de autoproclamando evangélicos, mas que, na verdade, como o Senhor Jesus diz, sepulcros caiados, pintados e bonitos por fora, muitas vezes podres e fedorentos por dentro. Mas a igreja, para quem Pedro escreve, era uma igreja que vivia sob uma referência, Jesus Cristo. Era uma igreja que estava enfrentando todas essas perseguições, toda essa pressão, mas era uma igreja que, a despeito de toda a pressão, crescia. A despeito de todas as dificuldades, continuava ali proclamando o evangelho. Estava ali espalhando a sua fé por todo lugar, enfrentando desafios, mas dependendo do Senhor. Deus, ele quer usar a minha vida e a sua vida para sermos, então, ali, como Pedro diz aqui, uma casa espiritual, um ponto de referência, uma vida fiel ao Senhor em todo momento. Pedro estava reforçando diante daquela igreja que aqueles irmãos, eles deveriam perseverar como uma pedra viva, não como uma pedra fria e morta, mas uma pedra que frutifica, uma pedra que constrói, que edifica uma casa espiritual. E Pedro aqui não está falando de um edifício. Pedro aqui está falando de vida, de pessoas. Ele está dizendo para os nossos irmãos e para mim e para você que as pessoas que olharem para as nossas vidas precisam perceber que há vida e vida abundante em nós, e essa vida abundante está conosco onde nós estivermos. Então é ali onde você estuda que os seus colegas de turma precisam olhar para você e perceber, tem um negócio diferente aí, tem uma vida que pulsa. Os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão com você no transporte, as pessoas que vivem ao seu redor na vizinhança, todos precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e perceber que há uma vida que pulsa em nós, e essa vida não é a nossa vida, mas é a vida de Deus pulsando em nós, é a vida de Deus sendo abundante nas nossas vidas. Pedro estava exaltando, exortando uma igreja a ser um exemplo. E para viver, né, como uma igreja viva, algumas lições nós aprendemos com esses dois versículos. A primeira lição é que Cristo, que é a pedra viva, ele é o fundamento da igreja. Ele é a rocha eterna. Ele é o alicerce que não vacila, que não racha, que não treme, que não falha. O Deus perfeito, o que era, o que é e o que há de ser. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estava na criação do mundo e estará no momento final, quando nós vamos nos apresentar a ele. Ele vai olhar para a vida de cada um de nós e vai dizer assim: ô filho fiel, amado, entra no gozo eterno do meu Pai. Ou dizer assim: afasta-te de mim, que não te conheço. Esse é o Senhor, que é o fundamento. Ele é a pedra viva, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Eles são um modelo para eu e você, para mim e você, para a nossa vida, para a nossa conduta, para as nossas palavras, para as nossas ações, buscando a direção do Senhor em cada momento. É Cristo Jesus. É Ele quem é a pedra fundamental da nossa vida. É o próprio Senhor Jesus que diz, quando Ele está terminando o Sermão do Monte: aqueles que ouvem essas minhas palavras, todos os ensinamentos, e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre ela as tempestades, os ventos, os rios transbordaram, e ela permaneceu em pé.
Mas aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é como o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Vieram sobre ela as tempestades, os ventos deram contra ela, os rios transbordaram e ela caiu e a sua queda foi grande. Jesus se apresenta como a pedra fundamental, a rocha, o fundamento. A Igreja Batista de Água Branca, ela persevera ao longo desses 50 anos e ela só chegou a esses 50 anos porque Cristo Jesus é o fundamento. Muitos líderes e pastores passaram pela história dessa igreja e até que Jesus volte, outros virão, mas o fundamento é Jesus Cristo. Ele é infalível, Ele é perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus soberano, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. É o Deus que quer usar a minha vida e a sua vida. É o Deus que estende a sua mão sobre nós, nos dá discernimento espiritual, nos dá força para continuar, nos dá alegria em servir, nos dá sabedoria para enfrentar os desafios. Ele é o fundamento, é Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é tudo que eu e você precisamos, e tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus. Muitas vezes, nessa sociedade que nós vivemos, que nós somos pressionados para mostrar que temos coisas e mostrar que somos o que não somos, numa sociedade consumista que tenta nos fazer comprar aquilo que nós não precisamos, para pagar com dinheiro que nós não temos, para impressionar as pessoas que nós nem conhecemos a pensarem que nós somos aquilo que nós não somos. É viver um fake, viver a vida de rede social, porque ninguém posta na rede social derrota. Todo mundo só posta na rede social vitória. Não é? É só aquilo ali, mas isso não é a vida real. Isso é só uma coisa que se mostra. Mas a vida real é a vida do cristão, que Jesus disse: vocês vão enfrentar aflição, mas tem de bom ânimo. A gente vai enfrentar lutas sim, e essa igreja ao longo dos 50 anos com certeza enfrentou lutas. Mas o Senhor é o fundamento, Ele não deixa que essa casa caia. Ele sustenta, Ele renova as forças, Ele direciona, Ele protege. Não são estruturas nem tradições, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele deve ser o nosso fundamento. Uma igreja só permanece 50 anos, porque ela está edificada sobre a rocha eterna. Mas a igreja não é esse prédio. A igreja somos eu e você. Onde nós estivermos. Você já se ligou nesse mistério? Não importa onde você esteja, toda última sexta-feira do mês, tem uma galera lá, ali no buraco do Faim, mas ali não estão vocês, ali está a Igreja Batista de Água Branca. É o povo de Deus que está ali. São os anunciadores da esperança. Quando você chega no trabalho de manhã, é a igreja que está ali. A igreja somos nós. Então, nós devemos assumir esse compromisso de buscar edificar a nossa vida em Jesus Cristo. Como, pastor? Lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. A nossa denominação diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante. Não há erros na palavra de Deus, não há falhas na palavra de Deus. Alguns dizem por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. É apenas uma palavra, mas que muda tudo, porque se a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus, eu posso escolher o que é e o que não é palavra de Deus. E aquilo na Bíblia que vai contra o que eu quero viver, eu digo que não é palavra de Deus. E aquilo que vai ao encontro do que eu quero, sim, isso é palavra de Deus. Assim seria muito fácil. Não, a Bíblia, ela não precisa de atualização, ela não precisa de nenhuma mudança, ela é a palavra infalível de Deus, e é aqui que eu e você encontramos os ensinamentos para viver essa vida de fidelidade ao Senhor, que atravessa décadas, que vai avançar em todo momento. Se você é membro dessa igreja, você é um discípulo de Jesus, mantenha a sua vida baseada no Senhor Jesus. Se você está nos visitando nessa noite e ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, hoje é o momento de você dizer: Senhor, seja o fundamento da minha vida. Eu não quero mais vacilar, eu não quero mais cair quando a pressão for forte, eu não quero sentir essa dor, essa tristeza, porque no Senhor nós recebemos consolo. Nós enfrentamos lutas, mas somos consolados. Se você que está me ouvindo nessa noite aqui ou pela internet, Jesus ainda não é o fundamento da sua vida, hoje é o momento de você mudar essa história, mudar a sua história. Uma região onde muitos aqui estão construindo a sua vida sobre falsas promessas.
muitas vezes sob medo. Algumas vezes aqui perto, aqui em Vila Aliança, fazendo evangelismo lá, a gente vê jovens e adolescentes completamente iludidos. Eu faço parte de uma organização que está ali em Bom Sucesso, atendendo a jovens e adolescentes do Complexo do Alemão, Maré, Manguinho, Jacaré, Jacarezinho, dando treinamento profissional, inserindo esse pessoal no mercado de trabalho, ajudando para que eles tenham um trabalho honrado e não tenham que servir ao tráfico de drogas. Porque muitas vezes são atraídos por uma ilusão. Uma vez chegou um adolescente ali vindo do Degase e a gente perguntava para ele: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser gerente de boca, porque gerente de boca manda, tem mulher, tem roupa, tem carro, tem tudo. E ele foi treinado ali em trabalhar com Excel, Word, PowerPoint, e a gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça e ele foi ser menor aprendiz no Tribunal de Justiça. 6 meses depois perguntava para ele: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um juiz. Hoje ele já tem 19 anos, 5 anos já se passaram, ele aplicou o Enem, quer estudar Direito, não passou no ano passado, está estudando de novo agora, ele não desistiu, mas o sonho dele de ser um gerente de boca de fumo, em ser um juiz, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, fundamentada no Senhor, chegou ali dizendo: tem uma saída para você. A saída é Jesus, e Jesus estende a mão para que você tenha uma nova história de vida. Irmãos, é isso que eu e você temos que fazer. Numa região assim, a igreja é chamada a mostrar o caminho seguro, o caminho perfeito, o protetor infalível, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus tem sido o fundamento da sua vida. É Ele que direciona todas as escolhas que você faz, todas as decisões que você toma, os lugares que você frequenta, as palavras que você fala, as ações que você pratica. Jesus deve ser o meu e o seu fundamento. Isso significa que muitas vezes nós vamos renunciar a coisas que queremos muito para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus como fundamento, nós não sentimos medo. Enfrentamos riscos, mas não temos medo, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Ele vive e reina, e reinará eternamente, e Ele está sempre de olho em mim e em você, e Ele estende a mão para nos dar livramentos, Ele derrama a sua graça que nos dá consolo, e assim Ele faz na nossa vida, nos cuidando e compensando muitas vezes as dores que nós enfrentamos. Jesus, Ele é o nosso fundamento, Ele tem que ser o alicerce da nossa vida. A nossa alegria não deve estar em coisas passageiras. Eu vi aqui uns vascaínos, hoje o vascaíno está rindo de fratura exposta, né? Não lembra quando foi a última vez que ganhou de 6-0, né? Então estão rindo de fratura exposta por aí. Mas eu estou vendo ali um com o manto sagrado aí na expectativa, né? Hoje nós vamos ali, ele está ali, ó, com a camisa do Mengão ali, né? Na camisa do Mengão tem o plano de salvação completo, irmãos. Depois eu ensino vocês a evangelizar com a camisa do Flamengo, o plano de salvação está lá completinho ali. Mas por mais que a gente goste de futebol, o brasileiro gosta de futebol, tem alegria no seu time, não é? Mas a alegria maior e infalível, que não termina nunca, é a alegria no Senhor Jesus. Essa é a alegria que nos empurra à frente. Essa é a alegria que nos impulsiona a avançar. E essa alegria só é possível experimentar quando Jesus Cristo ele é o fundamento da nossa vida. Pedro está dizendo, antes de tudo, olha só, gente, fiquem ligados numa coisa, Jesus, Ele é essa pedra viva. Homens o rejeitaram, mas para Deus continua sendo pedra preciosa. Muitos o rejeitaram, mas Ele é a única pedra perfeita. Mas, em segundo lugar, eu e você somos chamados a viver em comunhão. Pedro diz assim, à medida em que vocês se aproximem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Viver em comunhão como igreja é um grande milagre, porque nós somos muito diferentes. Cada um tem uma história de vida, cada um tem sonhos diferentes, cada um traz dores, traz sofrimentos, traz decepções, traz sonhos. E apesar de nós sermos diferentes, Deus nos une, o Espírito Santo nos cela, e apesar de sermos pedras
todas tortas, o Senhor nos conserta, o Senhor nos molda, Ele nos acerta para poder então ali sermos cada um tijolo, uma pedra na edificação. A gente vai se encaixando um com o outro, apesar das diferenças. É bom a gente olhar aqui a galera cantando, a galera tocando. Gente, é bom demais, não é? Louvar ao Senhor, não é? Louvar demais. Os instrumentos na harmonia, as vozes aqui. Eu fico imaginando como vai ser lá no céu, porque lá vai ter um coro celestial, onde a gente não vai cansar de cantar para o Senhor. A nossa voz não vai ficar rouca, né? Nós não vamos ter falta de ar nenhuma ali. Apesar de saber que isso tudo é bom demais, ninguém tem pressa de ir para lá. Eu, pelo menos, não tenho. Né? Já falo sempre para o Senhor: Senhor, se quiser, passa a minha senha, Senhor. Né? Teve uma vez aí, alguns anos atrás, que a gente fez uma abertura do acampamento da juventude na sexta-feira. Eu fui para lá, fiz a abertura, e depois eu voltei para casa sentindo como se estivesse entalado, né? Assim, poxa, eu comi mais de um cachorro quente ali com a galera ali, eu acho que esse negócio está fazendo mal. Cheguei em casa, amor, minha esposa é médica, eu falei, amor, estou entalado aqui, toma um Buscopan, toma um antigases aí, deve ter sido o cachorro quente, beleza? 2 horas da manhã, não passava aquele negócio, fomos logo para o Copador, e aí chegamos lá, o cara fez um exame, ele só ouvi a última frase, ele está infartando, subi para o CTI, quando eu acordei, estava cheio de fio ligado, né? E aí eu olhei para um lado, olhei para outro, falei, Senhor, tem gente pior aqui, passa a minha senha. E Deus atendeu, passou a minha senha, né? E eu estou aqui com os irmãos nessa noite ali, mas quando eu olhei aquilo tudo, eu falei, Senhor, o que é isso? Não é minha senha não, Senhor, eu rejeito essa senha, passa para alguém aí, né? A gente nunca sabe, irmãos. Eu despedi ali dos jovens ali, disse, amanhã estou aí com todo mundo. Mas eu fui, horas depois eu estava internado no CTI, no hospital. É assim a minha vida e a sua. Por isso, nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida para dizer para o Senhor Jesus assim, me molda, Senhor. Pega a minha vida, que pode ser uma pedra toda cheia toda torta, e alinha, molda, trabalha nela, Senhor. Para que lima a minha vida todinha, Senhor, para que eu possa me encaixar e junto com meu irmão, ser ali uma pedra que vai edificar uma casa espiritual. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é feita de tijolos, ela é feita de pessoas regeneradas por Cristo, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que todo dia, eu e você, somos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Isso só acontece quando eu me rendo diante do Senhor. Eu posso ter um formato diferente, mas quando o Espírito Santo me pega, ele me transforma e me alinha. Pedras vivas, como Pedro diz aqui, implicam num relacionamento, onde cada um se encaixa numa unidade, que é um grande milagre. Um milagre do amor de Deus. O Espírito Santo, ele nos ajusta. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 12, versículos 12 e 13, ele fala sobre esse corpo que é uma unidade. Um corpo que é formado por vários membros, mas que ele coordena e cada um cumpre o seu papel ali, exerce o seu dom ali, e a obra então avança. Isso é um processo contínuo. Pedro diz assim, vocês estão sendo utilizados. E a construção no grego aqui é uma construção de uma ação contínua, que começou e não vai acabar. Essa nossa condição de sermos usados por Deus só vai acabar quando formos para a glória celestial. Deus vai nos usar em todo momento. Agora, ser lapidado dói. A lapidação dói, porque o Espírito Santo sonda o nosso coração e vai tirando aquilo que não agrada a Deus e vai colocando aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes abrir mão, renunciar, dói. O pastor mesmo disse aqui como é maravilhoso ver essa juventude aqui, porque o mundo está aí convidando e oferecendo um monte de enganos, só que os enganos são atraentes, eles chamam a atenção. E é preciso, então, ali dizer, não, eu não vou ceder, eu vou buscar essa fidelidade no Senhor, eu vou permitir que o Senhor me lapide, me molde. E isso dói, mas dói para o bem. Crescer dói. Não é? Amanhã, nosso primeiro neto, Benjamin, completa 2 semanas. E foi uma emoção estar ali na maternidade, e naquele momento que a nossa filha vai para o centro cirúrgico, para o parto, vem à mente todo o filme de quando ela nasceu, que eu fui junto, e a peguei nos braços, e agora dizendo, Senhor,
Eu a peguei e ela nem cabia direito aqui no meu braço. Agora eu estou pegando o filho dela. O tempo passou, o tempo passa assim, e o Senhor vai ali nos transformando em cada momento e olhando o propósito de Deus da minha descendência. O Benjamin nasceu há 2 semanas, em dezembro nasce o Bento, o nosso segundo neto. Nós temos 6 filhos, não é? Então 3 já estão casados. Então aí a filha teve o bebê agora, a outra terá em dezembro, o outro já promete para ano que vem, e assim a coisa vai multiplicando para a glória do Senhor. Mas nesse tempo, a gente percebe e vai vendo os filhos assumindo responsabilidades. Crescer faz isso. Quanto mais você cresce, mais responsabilidades você deve assumir. É assim também na vida espiritual. Quanto mais você amadurece espiritualmente, mais responsabilidades você tem no reino de Deus. Os seus amigos começam a olhar para você e esperar que a sua conduta, a partir de uma entrega a Jesus, seja transformada. Esse ano eu completei 33 anos de vida com Cristo. E eu aceitei a Jesus num congresso de juventude, lá em Rio da Prata. Mas tudo começou na minha vida quando uma senhorinha me entregou um folheto evangelístico lá na Rua da Assembleia, número 100, perto do Lar da Carioca. Eu estava ali, acabado uma reunião de trabalho, uma filial da empresa que eu trabalhava, eu estava esperando o meu motorista vir me buscar, e naquele momento vem uma senhorinha e me entrega um pedaço de papel. Eu peguei aquele pedaço de papel, coloquei no bolso do meu terno. O motorista chegou, eu voltei para o escritório, e à noite, quando eu cheguei a casa, fui tirar as coisas e tinha então no bolso do terno aquele folheto evangelístico. Ele contava a história de Nicodemos, contava a história de um homem importante. E ele contava a história daquele homem importante que tem um encontro com o Senhor Jesus. E ao final desse folheto, havia uma expressão que chamou a minha atenção. Se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Eu era um jovem de 26 anos, uma carreira executiva numa empresa americana, viajando aos Estados Unidos com muita frequência. Meu chefe ficava lá, cada 2 meses eu tinha que estar lá. Era professor numa universidade, na mesma universidade onde eu estudei, hoje já não existe, a Universidade Gama Filho. No dia da colação de grau, o reitor me convidou para ser professor na faculdade, e eu acabei sendo professor de alguns colegas de turma que ficaram em dependência, né? Muitos aqui não eram nascidos. Em 87, eu me formei em economia, me especializei na área de marketing, e aí fui a minha carreira, e era tudo que um jovem precisava. Dinheiro, fama, boa carreira. Como é que eu não tinha nada? Dizia aquele folheto. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Eu dizia, eu tenho tudo. Como é que eu não tenho nada? Jesus, para mim, era uma personagem do filme bonito que passava na Páscoa, que todo mundo chorava. Eu conhecia Jesus de uma maneira intelectual, alguém que se sacrificou por alguns. Um filme bonito, era apenas a história. Mas aquele folheto chamou a minha atenção. Eu quis entender quem era esse Jesus. Eu fui numa igreja e não entendi nada que foi pregado e cantado ali naquele dia. E aí então eu fiquei mais curioso ainda, porque alguém abriu uma Bíblia do meu lado e tinha um monte de palavras difíceis que eu não conhecia. E para um marqueteiro não conhecer o significado de uma palavra é um negócio, é um erro incrível, né? E aí, concupiscência, o que é isso que eu fiquei lendo na Bíblia daquele irmão que me emprestou ali? O que significa isso? Naquela época não tinha celular, não tinha internet. Eu tive que esperar chegar em casa, abrir o Aurélio, né? O dicionário Aurélio, um negócio desse tamanho, 10 quilos ali de folha, para procurar o que era concupiscência, para entender o que era aquilo. E aí eu me lembrei da minha tia-avó, Jandira. Morava ali na Rua dos Tintureiros. E eu, no domingo, fui lá visitar a tia Jandira. Cheguei lá, ela não estava em casa. Disseram, ela está na igreja, que é aqui à frente. Me explicaram onde era a Igreja Batista do Rio da Prata. E aí eu entrei, parei meu carro à porta da igreja, fumei meu último cigarro, fumava 2 maços de cigarro por dia. Mas eu falei, eu vou fumar meu cigarro aqui, vou deixar aqui, porque como é que eu vou entrar com cigarro no templo, que é um lugar santo? Eu deixei ali no banco do carro. E eu entrei numa conferência jovem. E o pregador saiu lá de Guarapari para pregar, e ele prega sobre o Nicodemos.
E na hora do apelo ele diz assim, se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Eu falei, ele leu meu folheto. E naquela noite ali eu entreguei minha vida para Jesus. A partir dali, então, começou uma transformação na minha vida. Um monte de coisas eu tive que abrir mão e renunciar, sem nenhum peso. Foi com alegria. Quando eu entendi que Deus me amava, apesar de tão vacilão que eu era, como é que Deus podia me amar sendo eu tão limitado e tão vacilão daquele jeito? E então, uma gratidão invadiu o meu coração há 33 anos atrás e não saiu nunca mais, só ficou cada vez maior essa gratidão por um Deus que me ama, apesar de quem eu sou. E a partir dessa gratidão, então, eu comecei a dedicar toda a minha vida para servir ao Senhor. E ele passou a ser ali, então, o fundamento da minha vida, e não só o fundamento da minha vida, eu permiti que ele me mudasse, me lapidasse, para que eu pudesse me encaixar e fazer parte de uma casa espiritual e ser usado por ele para transformar outras vidas. E Deus faz assim comigo e com você, porque ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e o propósito é que nós sejamos casas espirituais, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Você crê nisso? A Bíblia diz isso, nós cremos nisso e dizemos que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, no nosso coração, naquele exato momento, como Paulo nos ensina, nós somos selados pelo Espírito, quando ouvimos de Jesus e o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Então você é uma casa espiritual, porque o Espírito Santo habita na sua vida e na minha vida, e assim as pessoas que convivem conosco precisam perceber a diferença que Cristo faz. Eu tinha um hábito com a minha equipe. Todo dia, 5h30, acabava o expediente. Nosso escritório ficava na Praça Mauá. Nós andávamos até a rua Miguel Couto, tinha lá um restaurante que vendia sardinha frita com peixe, com chopp. E eu chegava ali todo dia e tomava 12, 14 tulipas de chopp e depois ia embora para casa, todos os dias. E naquela segunda-feira, eu aceitei a Jesus no domingo. Naquela segunda-feira acabou o expediente, vamos lá para a sardinha, vamos embora. E aí já vinha o seu Alfredo, era o garçom. Para mim ele já trazia 2 tulipas de chopp de uma vez. Uma eu bebia sem respirar, num fôlego só. E a segunda eu começava a degustar. E quando o Alfredo chegou com as minhas tulipas de chopp, eu disse, não, hoje não, eu quero suco de laranja. E eles me perguntaram assim, está tomando antibiótico? E eu disse, não, é que agora eu sou crente. Isso agora não me pertence mais. E aí eles disseram assim, você, crente, não vai durar uma semana. 33 anos e 2 meses já se passaram. Tive que renunciar a isso. Eu confesso que nos primeiros momentos, aqueles amigos, entre aspas, pegavam a tulipa de chopp, faziam assim, aqui, Davidson, do jeito que você gosta. E aí tomavam e faziam, ai, que delícia, vai. Primeiros dias, irmãos, vinha água na boca. Mas eu dizia assim, pelo meu Jesus, eu vou abrir mão disso. Depois do tempo, hoje não me atrai mais. Mas são renúncias. Renúncias que nós devemos fazer nesse processo em que o Espírito Santo vai nos lapidando, a fim de que possamos entender a vontade do Senhor e nos encaixar no propósito do Senhor para a nossa vida. Deve ser assim em todo momento. Depois de muitos anos, o Senhor me chama para tempo integral no ministério pastoral. E eu, depois de 18 anos naquela empresa, eu fui lá pedir demissão. Meu chefe disse, você está maluco? O que você vai fazer da vida? Você está indo para a concorrência? Eu disse, não, eu vou ser pastor auxiliar numa igreja em Nova Iguaçu, primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Nesse momento já tinha mudado para lá. E aí ele disse assim, aquele negócio de igreja, você está maluco? Você vai passar fome? Como é que você vai viver disso? O Deus que chamou, o Deus vai prover. Naquela época nós tínhamos 4 filhos, depois vieram mais 2, o Felipe e o João. Não faltou nada para as nossas crianças até hoje, irmãos. O Deus que chama é o Deus que provê. E o meu chefe ficou doido, porque ele disse assim, eu não posso te mandar embora. Tu vai ter que pedir demissão. Eu falei, eu sei. Vai ter que abrir mão de um bocado de dinheiro, eu sei. Mas Deus chamou, eu tenho que obedecer. Processo de lapidação. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos lapidar, ele nos prepara e nos encaixa direitinho no seu propósito. E o Deus que nos prepara e nos encaixa é o Deus que nos fortalece. É o Deus que provê tudo que nós precisamos. É o Deus que não deixa faltar absolutamente nada. É o Deus que nos sustenta e nos fortalece. É o Deus que nos dá livramento. É o Deus que mantém uma chama acesa no nosso coração que não se apaga de jeito nenhum.
Mas isso só acontece quando eu me permito que o Senhor lapide a minha vida ali, ó. Me use, me transforme, dia após dia. Me dê discernimento e me dê a disposição para obedecer a Ele. Mesmo quando as pessoas nos chamam de malucos, de doidos. É doido na sexta-feira do mês sair à noite para ir lá para o buraco do Faim levar a comida. É sim, mas eu vou para lá com amor. Eu vou para lá com alegria. E não vejo a hora de chegar a próxima sexta. Eu já estou profetizando que daqui a pouco vai ser toda sexta. É por aí. Toda sexta. Sabe de quem que depende disso, irmãos? Dos irmãos aqui, ó. De mais ninguém, irmãos. Não é do pastor, não. É de vocês, ó. Depende da gente. Dizer e se apresentar para o Senhor e dizer, estou aqui, Senhor. Me usa. Aí eu só posso uma sexta por mês, mas outros irmãos podem outra sexta por mês e outros. Não precisa ser todo mundo todas as sextas. Mas se tiver um exército, dá para fazer uma escala. E aí vai todo mundo. É só se apresentar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser moldado, eu quero ser lapidado pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor, para ser bênção na vida das pessoas, trabalhando unidos, juntos. Porque o Senhor, Ele nos chama a uma comunhão, e a comunhão não significa que nós vamos pensar igualzinho, mas que nós vamos amar de uma maneira especial o Deus do impossível, o Deus que nos reúne em todo momento, nos chama em todo momento. Em terceiro lugar, nós somos chamados para sermos um sacerdócio santo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele diz, olha, vocês são pedras vivas usadas na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Queridos, é com base nesse texto, em outros mais, que a nossa denominação defende o chamado sacerdócio universal do crente. O que significa isso? Todo crente é um pregador do evangelho. Não é o pastor o único evangelista, é cada um de nós. Porque aqui, a expressão que Pedro usa aqui, significa que cada um de nós tem um ministério. Isso não significa que todos vão subir e assumir um púlpito para pregar. Porque para eu pregar o evangelho, eu não preciso estar no púlpito. Para eu pregar o evangelho, eu preciso apenas, tão somente, viver a Bíblia. Você prega o evangelho do jeito que você trabalha lá no seu lugar de trabalho. Você prega o evangelho na maneira como você estuda, lá no lugar onde você estuda. Você prega o evangelho ali dentro da sua casa, para a sua vizinhança, no trânsito, no transporte, em todo lugar. Deus, ele tem um chamado para que eu e você sejamos sacerdócio santo. Cada crente é chamado para isso. Cada crente é chamado para ser um representante do Senhor, para ser um ato contínuo, alguém que intercede, alguém que proclama e alguém que serve. A gente vê isso no ministério das sextas-feiras. Porque cada quentinha de sopa que é entregue ali, ela está coberta de oração desde que a galera foi comprar os ingredientes para fazer a sopa. Desde a galera que foi cozinhar, desde a galera que levou para lá. A gente está intercedendo por essas pessoas. É oração, é proclamação, porque cada quentinha que é entregue ali vem com uma frase, Jesus te ama. Nós estamos aqui como povo de Deus para demonstrar o amor de Deus. E quando a gente está entregando aquela quentinha, a gente está servindo a pessoas que a gente não conhece, muitas vezes. Eu tenho o privilégio de servir a Associação Billy Graham para a América Latina. Desde março do ano passado, nós estamos trabalhando em Buenos Aires, em novembro agora, peço as orações dos irmãos, 7 e 8 de novembro, no estádio do Vélez Sarsfield, que nós alugamos por 2 noites. Nós teremos uma grande mobilização evangelística. Filho do pastor Billy Graham, pastor Franklin Graham, será o pregador das 2 noites. E desde março do ano passado eu vou para lá todo mês. Amanhã de madrugada eu saio para lá, às 8 da manhã, Deus permitindo, já estarei chegando lá. E a gente treina. Nós já treinamos mais de 30 mil membros de igrejas, de todas as denominações, em evangelismo pessoal e discipulado, preparando para o evento de 7 e 8 de dezembro. Mas um dia, nosso escritório fica ali no centro, eu saí do escritório um pouco mais tarde, e quando eu saí numa rua parecida à Rua da Alfândega, aqui do centro do Rio, né? Tem muito comércio, os turistas vão ali comprar souvenirs, o comércio já estava fechado, e tinham muitas pessoas dormindo embaixo das marquises. E eu olhei para aquelas pessoas em situação de rua ali, meu coração ardeu, eu parei para conversar com um
um homem que estava ali e ele disse, olha, eu vim para cá para procurar emprego e eu não consegui emprego e agora eu não tenho onde morar e eu quero voltar para a minha cidade, Rosário, uma cidade a uns 300 quilômetros de Buenos Aires, mas eu não tenho dinheiro para voltar. E eu disse assim, e você tem contato com a sua família ainda? Tem. Então, ok, peraí. E vamos ali. E a gente conseguiu enviar aquele homem para casa, da sua família novamente. E começamos um trabalho com uma ducha móvel. A gente tinha uma van que tinha um chuveiro quente, roupa limpa e comida quente. A gente chegava às praças e então as pessoas vinham para tomar um banho quente, para receber uma roupa nova, limpa e comer uma comidinha quente. E naquele tempo ali a gente começava a conversar com aquelas pessoas, conhecer a sua história e ver como que a igreja podia ajudar. E aí na primeira noite que eu estava lá na Praça Rosada, chega um casal com um menino de 7 anos, o Juan Pablo, o menino Arturo, o pai, e a mãe Maria José. A mãe com câncer, eles vieram do interior de Buenos Aires, da Argentina para Buenos Aires para fazer o tratamento. E o Arturo não tinha nenhuma profissão, então ele arrumou um carrinho e com o carrinho ele ficava fazendo alguns fretes na cidade. E ele me dizendo, à noite, ele parava aquele carrinho em algum lugar e os três dormiam ali no frio, no relento. E de manhã a esposa ia para o hospital fazer o tratamento do câncer e ele saía com o filho. E ele me disse assim, pastor, eu me sinto o pior homem do mundo. Minha esposa é enferma de câncer, nosso filhinho de 7 anos, e eu não tenho condições de dar para ele uma cama quente nem um teto. E ele começou a chorar e eu chorei junto com ele. 6 filhos que eu tenho, se bem que era a dor do Arturo. E eu disse para ele, meu irmão, nessa noite você vai dormir numa cama quente, a sua família também. E eu chamei aquela igreja. E a gente começou um trabalho, a gente conseguiu uma casa para essa família, a gente deu treinamento para ele, o que eles chamam lá de plomeiro, que é bombeiro hidráulico, eletricista. E a gente disse, Arturo, 6 meses para você morar nessa casa. E aí vai começar a trabalhar. Quando chegou em maio, eu estava lá, eu fui visitar e disse, Arturo, tem mais um mês. Ele disse, pastor, pode ficar tranquilo que nós já encontramos uma casa, eu já estou reformando essa casa e nós vamos nos mudar antes dos 6 meses. E aí no início do mês, quando eu estive lá, tinha um recado para eu ligar para ele. E aí eu liguei para ele, para saber o que estava acontecendo. E ele disse assim, pastor, a gente quer que o senhor venha jantar conosco na nossa casa. Nós já estamos na nossa casa. Vai ser uma honra para a gente receber o senhor. E aí eu fui ali jantar com aquela família. E eles disseram assim, nós nunca vamos esquecer o que a igreja fez por nós. Hoje ele trabalha como bombeiro, como eletricista, porque a igreja do Senhor, nossos irmãos em Cristo lá em Buenos Aires, abraçaram essa família e fizeram toda a diferença na vida deles. Hoje o Juan Pablo está estudando numa escola. O pai está trabalhando e a mãe fazendo seu tratamento. E tudo isso aconteceu porque nossos irmãos lá abraçaram e serviram. Quando Pedro diz que nós somos chamados para sermos um sacerdócio santo, é para sermos proclamadores do amor de Deus, sermos um povo separado e consagrado para Deus, sermos um povo que frutifica para o Senhor, um povo que serve as outras pessoas, um povo que proclama o evangelho da graça de Deus, não apenas com a sua voz, mas especialmente com a sua vida, porque a Bíblia diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Só é possível fazer isso quando nós vivemos como esse sacerdócio santo, como esse povo consagrado ao Senhor. A igreja, ela não existe para cultuar a Jesus somente aos domingos. A igreja, ela existe para ser presença de Deus de segunda a segunda, onde cada um de nós estiver, amando as pessoas, proclamando o evangelho, servindo as pessoas, em todos os lugares e situações. Devemos exercer esse sacerdócio santo. Sacrifícios espirituais, como Pedro descreve aqui, não são rituais, são vidas consagradas ao Senhor. Quando eu me coloco e digo, Senhor, eu me rendo, eu me consagro a Ti, eu dedico a minha vida ao Senhor em todo momento. Sacrifícios espirituais são vida santa, vida comprometida, uma adoração sincera, uma proclamação do Evangelho fiel à Bíblia, sem inventar nada. A Bíblia não precisa adicionar nada a ela é suficiente. Isso é um sacrifício espiritual. Chegar aos 50 anos dessa igreja aqui é lembrar que nós somos chamados não para descansar, porque a gente vai ter muito tempo para descansar, meu irmão, na glória.
Imagine que na glória você vai descansar por toda a eternidade. Lá eu e você vamos receber um corpo que não se cansa, que não sente fome, que não sente sede, que não sente dor, que não tem frio, que não tem calor, que não tem nada disso. Enquanto nós estivermos aqui, não é para descansar, não. Enquanto nós estivermos aqui, é para sermos sacerdócios santos, é para termos sacrifícios espirituais, sim, e estarmos com a nossa vida consagrada ao Senhor em todo o tempo, trabalhando para o Senhor aqui nesse lugar. Nós devemos orar pela liderança das associações de moradores aqui, das comunidades ao nosso redor, orar por cada pastor, por cada igreja, chamar todas as igrejas da região e dizer: irmãos, vamos juntos, como um povo só, sem placa de denominação, mas ali avançando, porque tem um monte de gente escrava das drogas, do crime, da violência ao nosso redor, e a gente não pode fingir que não está acontecendo nada. A gente tem que avançar. Como é lindo ver essa juventude aqui. Lá na igreja a gente tem uma classe, pastor, chamada Jovens Plus. Entendeu? Que são aí os jovens de 35 para cima. Não é tamanho, não. Não é plus size, não. É idade mesmo. Não é? Então, são os Jovens Plus. Eles se sentem jovens, mas a minha esposa, a avó, é a professora da classe. Porque a juventude não está na idade cronológica. Está aqui, ó. Está aqui. E aí assim a gente vai. É bom demais ver a juventude aqui, irmãos. Quando tem tanto convite aí para as coisas ruins, a juventude está aqui servindo ao Senhor. Mas e você, adulto? Tem sido modelo para essa juventude? Vocês podem dizer, como o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Esse é o grande desafio. Viver assim como essa pedra viva em todo momento. Irmãos, chegar aos 50 anos é uma bênção do Senhor. E até o Senhor Jesus voltar, essa igreja estará aqui. Ela estará aqui anunciando. Mas Ele hoje nos convida para não sermos pedras soltas, cada um no lugar, mas pedras vivas encaixadas, se completando uns aos outros, unidos em comunhão, servindo ao Senhor, servindo à sociedade. O futuro da Igreja Batista de Água Branca vai ser ainda mais glorioso com esses 50 anos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas está perto, irmãos, porque os sinais estão todos aí. E até que Ele volte, até que Ele venha, a gente tem que estar aqui proclamando o Evangelho da graça de Deus, servindo ao Senhor com alegria. 50 anos de história não se constroem sem lágrimas, não se constroem sem desafios, não se constrói sem muitas lutas, mas também são anos de experimentar vitórias. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe o pastor Denilson, né, que está aqui liderando para ter força. E aí eu lembro o apóstolo Paulo falando aos filipenses: irmãos, lembre-se de uma coisa: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Tenha essa confiança. Tenha uma confiança que o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, que você conhece bem, lá em versículo 15, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. O trabalho que você faz não é vão no Senhor. Cada sexta-feira que você abre mão de estar em casa mais cedo para ir lá para o buraco do Faim, não é vão. Não é vão no Senhor. Nessa noite eu não posso encerrar esse momento sem fazer alguns apelos aqui. O primeiro deles, quando você olha para trás, para esse meio século de história dessa igreja, quando você olha para esse meio século de milagres, é também possível olhar para frente sabendo que o Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar até a sua volta. Mas para isso, para aqueles que são crentes no Senhor Jesus, é preciso um ato, é preciso uma decisão. E é esse convite que eu quero fazer a você. Dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma pedra dessas aí, Senhor. Pode me lapidar, pode tirar tudo que está meio torto na minha vida. Eu quero me encaixar no teu propósito, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor para frutificar. Nessa noite, eu vou convidar você a ter um ato de consagração da sua vida a Jesus.
dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, Senhor, para ser usado por Ti, eu quero ser usado por Ti. Eu não sei nem como o Senhor vai me usar, eu sou um idoso, ou eu sou um jovem ainda há muito tempo, e não aprendi muitas coisas na vida. Não importa quem você é, creia e olhe para quem Deus é, porque Ele completa o que falta em mim e em você. Ele nos dá tudo que nós precisamos para frutificar, está disponível, mas para isso é preciso um ato dizendo: aqui está minha vida, Senhor. Mas talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não tenha Jesus como esse fundamento, não tenha Jesus como essa pedra viva, ainda não teve um ato de entrega da sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, seja o Senhor da minha vida, dirija todos os meus passos. Talvez nessa noite seja a primeira vez que você vai entregar a sua vida para o Senhor Jesus, dizendo: eis aqui tudo que sou, tudo que tenho está nas tuas mãos. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade, Senhor. Jesus está te chamando nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui pelos 50 anos da igreja, talvez você tenha vindo aqui porque o coro jovem ia cantar, talvez você tenha vindo aqui porque alguém te convidou para estar aqui, mas na verdade você está aqui porque Cristo te trouxe até esse lugar, para que hoje, nessa noite, você entregue a sua vida a Ele. Nós vamos cantar uma canção, eu quero convidar você a se colocar em pé. E enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer consagrar a sua vida a Jesus, você é um membro dessa igreja, ou é um membro de outra igreja, você é um crente no Senhor Jesus, mas hoje quer dizer: toma aqui a minha vida, Senhor, me usa. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Se você nesta noite está entregando a sua vida para Jesus, está aceitando esse convite do Senhor Jesus, também vem à frente. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se é Deus te chamando, é hora de você se entregar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar. Quando você estiver declarando: Senhor, eu estou aqui me rendendo diante de Ti, rendendo toda a minha vida ao Senhor, tudo que sou, Senhor. Eu nem sei o que o Senhor vai fazer na minha vida e através da minha vida, mas toma a minha vida, me lapida, me transforma para me usar. Enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer fazer esse ato de entrega, de consagração, saia do seu lugar e venha. Pastor Denilson vai orar pela sua vida. Enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir.